Beleza, pessoal, estamos de volta a mais um vídeo. Quero falar com você sobre um assunto, né? Superioridade numérica. Em se tratando de segurança pública, a superioridade numérica, ela sempre foi defendida pelas instituições policiais como uma questão sensível, estratégica, né, das quais as instituições não abriam mão. E a superioridade numérica é o seguinte, você não é suficiente apenas ter policiais. Você tem que ter policiais em número superior ao inimigo ou ao problema que vai ser enfrentado, né? Sem puxar aqui a questão da política de segurança pública voltada para o inimigo, né? Então, deixando de lado essa nomenclatura, dentro da política de preservação de ordem pública, as forças de segurança sempre adotaram essa questão, né? Superioridade numérica é uma das estratégias das quais nós não podemos abrir mão. Só que, como tudo no Brasil muda em função da política, em função do governo, em função do grupo que está no poder, e como disse o juiz Sérgio Moro, né, os retrocessos que nós observamos, que a política, infelizmente, ao invés de levar o país a um avanço nas políticas de proteção das liberdades e das garantias individuais, que é o que a Constituição prevê, nós observamos uma tentativa do legislativo atual em retroceder. E o juiz Sérgio Moro falou isso na sua coletiva de imprensa Jovem Pan, né, há coisa de 2 dias. Mas enfim, a superioridade numérica, ela era algo que as instituições de segurança, as polícias, não abriam mão. Mas o que houve com a supremacia numérica? A supremacia numérica, com o passar do tempo, ela foi substituída, pessoal, por uma coisa que é dentro daquela filosofia de vender para o cidadão, entregar para o cidadão sensação de segurança. O que foi que se percebeu? Se percebeu que, ao invés de ter policiais, eu preciso fazer você enxergar policiais. Olha que legal. Nós temos um estelionato acontecendo na segurança pública brasileira. Qual é a enganação? Não é suficiente ter policial. Ou a segurança pública hoje, a política de segurança pública do Brasil hoje, ela está voltada para a seguinte filosofia: é preciso fazer a população ver a polícia. Por isso, viaturas com giroflex ligado. Por isso, policiais postados, colocados nos locais de grande circulação. Eu estava conversando isso ontem com um amigo, o senhor Oscar, né, que é pai de um outro Oscar, um amigo meu do Rio de Janeiro, pessoas de bem, que Deus os abençoe. E eu estava conversando ontem com o seu Oscar. Hoje é melhor fazer a população ver o policial do que ter necessariamente policiais. Porque você mora numa cidade com 300 mil habitantes, o que essa nova situação de segurança pública está obrigando a polícia a fazer? Eu vou colocar então os policiais colocados estrategicamente nos pontos onde o maior fluxo de pessoas passa. As vias principais, os locais de maior circulação de ônibus, de pessoas. Então, em determinados horários, e aí qual o horário que eu vou preferir?
se eu tenho um grande número de população, se eu tenho uma grande avenida e essa avenida vai estar mais movimentada em qual horário? No horário que o pessoal volta ou no horário que o pessoal sai para trabalhar. E aí você tem isso, você tem policiais colocados ao longo de vias, em cruzamentos, em sinaleiros, né? Isso faz com que você perceba o seguinte: ah, nossa, como tem policial. Só que é uma mentira dizer que tem policial, porque não tem. E aqui esse vídeo não pretende que você passe a criticar o trabalho policial, não. Mas a discussão é: por que não tem policial? Porque o Poder Executivo brasileiro não contrata policiais em número suficiente. Isso é óbvio, isso é lógico. Nós temos defendido isso aqui no meu canal, tenho falado sobre isso constantemente. E, infelizmente, o crescimento vegetativo, o crescimento da população é infinitamente maior, mais acelerado que o crescimento ou a recomposição do efetivo policial. E eu tenho feito esse desafio. Eu gostaria que você que parou para assistir esse vídeo perceba o seguinte: perceba como que tem acontecido no seu estado. A população do seu estado evoluiu, e qual foi a evolução do efetivo policial do seu estado? Gente, isso é uma verdade incontestável. O efetivo policial brasileiro diminui, não é recolocado, não é recomposto, e a nossa população não fala nada. Eu estava vendo ontem um vídeo do Jair Bolsonaro, e o Bolsonaro falou uma coisa interessantíssima. Tá lá no canal do Bolsonaro, na verdade foi no canal do deputado Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro fez uma live no YouTube, né? E ele sempre traz o Jair Bolsonaro, né? E aí o Jair Bolsonaro, ele falou o quê? Ele falou: daqui uns dias a polícia vai parar, não é por falta de salário, não. Daqui uns dias a polícia vai parar, não é por falta de equipamento, não é por falta de armamento, não. É por conta que não dá mais para trabalhar. Com audiência de custódia, e o deputado Bolsonaro citou isso bem claramente. É audiência de custódia, é essa progressão de regime, é essa política desencarceradora que não quer prender ninguém, né? Errado somos nós que somos honestos, né? Errado somos nós que estávamos com o celular na mão e fomos roubados. Errado somos nós que estávamos com 10, 20, 30 reais na carteira e fomos vítimas de um latrocínio. O latrocínio é o roubo seguido de morte. O agente mata a vítima para obter o patrimônio. E aí você tem o latrocínio. Você tem uma conjunção de dois crimes. Você tem o roubo mais o homicídio. Só que o homicídio, ele acontece em função da subtração do patrimônio. Por isso, latrocínio. Então, pessoal, tá complicadíssima a situação no nosso país. Tá complicadíssimo. Você não tem policial, e aí o Poder Executivo determina, muda a política de segurança e faz com que as instituições fiquem mascarando os números da falta de efetivo. Como? Fazendo a população acreditar que tem efetivo suficiente, quando na verdade não tem. Eu te desafio, eu gostaria que você aceitasse esse desafio. Entre no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e veja o quantitativo de policiais que o seu estado declarou possuir, e faça um comparativo dos últimos 10 anos entre o número de policiais do seu estado e a população do seu estado. E aí você vai juntar esses dois números, a população do seu estado em um determinado período, há 10 anos atrás, e a população do seu estado hoje, atualmente,
a população do seu estado o número de policiais do seu estado de 10 anos atrás e de hoje. E aí você vai ficar surpreso. Você vai me falar: Alexandre, realmente você tem toda a razão. Quando o Poder Executivo fala que está preocupado com segurança pública, não está. O juiz Sérgio Moro volta a mencionar aí a entrevista que ele deu lá na Jovem Pan. Ele deixa isso claro. Quer dizer, a Lava Jato está sendo diminuída. E ele diz: olha, é necessário que tenhamos um aporte de policiais na Lava Jato. E aí você tem o quê? Tem uma diminuição de policiais. Tem uma diminuição de policiais federais no geral. Entra no site da Polícia Federal e procura na internet aí o Sindicato dos Policiais Federais. E aí você vai entender a falta de efetivo. Em Brasília, a Polícia Civil estava em greve até bem pouco tempo por falta de efetivo. As delegacias estão fechando à noite por falta de efetivo. Olha, eles não estão... Claro que tem a questão salarial, os policiais, os sindicatos sempre vão bater na questão salarial, mas o argumento da falta de segurança para o próprio trabalhador da segurança pública, para o próprio policial, é que levou ao fechamento das delegacias. Se não tem efetivo, como é que você vai botar um agente, 2 agentes para guarnecer uma delegacia? E a vida daquele policial, se ela for perdida? O Estado não vai voltar atrás. Para o Estado, o policial é apenas mais é um número. E aí isso tem motivado os sindicatos aqui no Distrito Federal, né, a fecharem as delegacias. As delegacias estão fechadas durante o período da noite. Várias delegacias, não todas, claro, mas várias delegacias estão fechadas por falta de efetivo. Então, pessoal, a falta de efetivo policial no nosso país, aliada a um conjunto de leis que favorecem, e aí me desculpem a palavra favorece, eu vou mudar, mas um conjunto de leis que não reprime o crime da forma correta, aliada a uma política de desencarceramento, uma política que prefere ver o bandido solto do que o bandido preso. Como o Jair Bolsonaro falou, quer dizer, estão criminalizando o objeto e não a conduta da pessoa. Quem falou isso foi o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo está falando: olha, aqui no Brasil está se imbecilizando a sociedade e está se punindo a conduta. Está se punindo o objeto, e não a conduta. Que objeto? A arma. Se você comete o crime com 38, é uma reprimenda. Se você comete o crime com uma .40, com um fuzil, é outra reprimenda. Peraí, é o objeto que está sendo... Então, a arma é que tá fundamentando a ação do legislador e não a conduta humana. Porque quem matou com 38 também mataria com .40, também mataria com fuzil, mano. Afinal de contas, ele matou. Se ele tivesse um fuzil, se ele tivesse um canhão, se ele tivesse um tanque de guerra fácil, ele teria matado. Porque a conduta dele é que foi errada e não o objeto em si, ué. Então, pessoal, a gente está vendo isso. Está complicado o nosso país, muito complicado. Eu paro por aqui. Então, a evolução da superioridade numérica foi essa construção que a gente tem hoje de segurança pública, que na verdade o policial ele tem que ser visto. E aí, enquanto as nossas forças de segurança estão sendo obrigadas, né, a colocar policiais em pontos estratégicos apenas para serem vistos, não se contrata policiais em número suficiente
Isso favorece ainda mais o cometimento de mais crimes, porque faltam policiais. Pessoal, olha, não tem nada errado. Você vai ter que ouvir isso daqui e concordar comigo. Você vai ter que concordar comigo, porque eu tenho razão. Não é que eu quero que você concorde comigo, mas eu tenho razão quando eu falo. Não há nada errado com a segurança pública do Brasil. Sabe o que está errado com a segurança pública do Brasil? Está errado é que o Poder Executivo não faz o sistema de segurança pública do Brasil funcionar. Não se contrata policiais. Não se contratando policiais em número suficiente, você vai ter delegados sem poderem atuar ou atuando em menos crimes. Por quê? Porque para a atuação de um delegado você precisa de ter escrivães de polícia, você precisa ter agentes, você precisa ter investigação, você precisa ter um aparato. Para a atuação dos policiais militares, você precisa ter o quê? Você precisa ter policiais militares. Você precisa ter leis que garantam a atuação desse policial. Como o Bolsonaro está falando, e é corretíssimo o que o Bolsonaro está falando. Como é que pode o Estado não estar dando uma retaguarda jurídica para o policial? Mas isso é há vários anos. Eu venho falando isso há muito tempo. O policial não tem defesa técnica. Pessoal, olha, é absurdo trabalhar com segurança pública em um país aonde você se torna réu quando chega diante de um juiz e aquele criminoso que você prendeu diz para o juiz que você pisou no pé do cara. Você pisou no pé dele, chamou ele de manezinho feio, e aí ele se sentiu ameaçado, se sentiu de alguma forma violado em algum direito, aí ele movimenta a máquina do Estado contra você. Vem cá aí, e a teoria dos frutos da árvore envenenada, ele está se locupletando da sua própria torpeza, pessoal. Ou seja, ele tem acesso ao juiz porque cometeu um crime, e aí por ele ter esse acesso ao juiz porque ele cometeu um crime, o que ele faz? Ele diz que o policial cometeu um crime contra ele, e ele movimenta a máquina estatal com prioridade sobre todos que estiverem ali no fórum, naquela fila, ou procurando na fila de atendimento do Poder Judiciário que eu me refiro. Aquela pessoa criminosa, ela tem prioridade. Aí veja que absurdo que o Brasil está fazendo. A pessoa que comete crime tem prioridade. Isso não é de arrancar os cabelos da pestana. É difícil, pessoal. Então, Deus te abençoe. Eu não vou cessar de falar isso, tá? A culpa de não ter policial não é do comandante-geral da Polícia Militar do seu estado. A culpa de não ter mais policiais não é dos delegados, do delegado-geral, do delegado comandante, né? Delegado-geral, comandante da Polícia Civil do seu estado. A culpa de não ter mais policiais, a culpa do sistema de segurança pública estar dessa forma é do Poder Executivo. A polícia é um órgão do Poder Executivo. E o Poder Executivo não assume sua responsabilidade. Então é isso. Deus te abençoe, tá? Que Deus te abençoe ricamente. E vamos que vamos continuar discutindo segurança pública. Você teve agora acesso a mais argumentos para discutir segurança pública com as pessoas que você conhece. Então valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.